Bom, Renato comentou comigo aqui, bom, obrigado pelo convite novamente, Renato, turma, para falar um pouquinho para vocês de IA generativa voltado para a produtividade das pessoas. Eu trouxe um conteúdo aqui, ele é um pouco extenso, a ideia, acho que a gente tem 20 minutos, 30 no máximo aqui, mas eu vou tentar pular algumas coisas que a gente mostra normalmente nos eventos que nós vamos, para ser um pouco mais interativo, bater um papo com vocês, ver qual que é um pouco da necessidade aqui de vocês. E estou muito feliz de voltar para a região aqui, para o ABC. Eu sou de São Bernardo, minha família toda é de lá, ali do Jardim Palermo. Pô, bem bacana voltar a visitar vocês. Queria me apresentar, mas de um jeito diferente para vocês, aí a gente começa nosso papo, pode ser? Tudo bem? Estou muito feliz em participar deste dia tão intenso e rico em conteúdos. Quero agradecer o convite e em poder dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência com o tema de IA generativa voltada à produtividade das pessoas. The central idea will be to demonstrate how our journey with these technologies is going, focusing mainly on the people. How we are making them more productive and able to do more in various ways in less time. Soy Peter Vicentinelli y soy director ejecutivo Services y Platforms BTG Pactual, el mayor banco de inversiones en América Latina. También soy miembro del UAB Workplace Advisory Board de HDI Brasil, grupo formado por gestores de operaciones de servicios de TIE Brasil, con el objetivo de dar recomendaciones sobre las tendencias de la industria de servicios de tecnologia. Gli ultimi 20 anni della mia vita sono stati dedicati alla tecnologia nel mercato finanziario, gli ultimi 12 presso BTG Pactual. Ich habe eine technische Ausbildung, einen MBA in strategischem Technologiemanagement von der FGV und Führungskurse bei Dom Cabral. Leidenschaftlich an Innovationen interessiert war ich und Menschen produktiver zu machen. Mein großes Ziel. À la fin de cette conférence, je vais vous laisser mes réseaux sociaux pour échanger des idées et nous connecter. E agora, vou deixar com vocês minha versão menos evoluída para falar um pouquinho mais sobre este tema. Tá bom, já entendi. Bom, aqui é só para dar um quebra-gelo aqui, só mostrar um pouco do que a gente já tem pronto aqui de IA generativa, do que a gente já pode utilizar, o que está pronto, desmistificando um pouco daquilo que a gente pensa que está muito na frente, uma coisa que é muito ainda longe, que não está na nossa realidade. Esse vídeo aqui tem 7 idiomas diferentes, não sei se vocês perceberam um pouco. Ele muda até o formato aqui de como que eu falo, o meu lábio e tal, para quebrar aquele negócio de novela mexicana, para quem já assistiu aqui, tá certo? Que a fala é uma e a pessoa parece que a expressão é outra. E o mais incrível que é disso aqui que eu acho é que desse vídeo a gente gastou cerca de $17 para fazer ele. Então, se hoje você tem alguma necessidade, enfim, alguma reunião que você tem que expandir seus negócios, abrir o seu negócio para o mundo global, o idioma já não é mais barreira e cada vez mais isso vai ser menos ainda, né? Hoje nós já temos equipamentos, ferramentas que eu falo num idioma que ele já transporta em outro idioma para a pessoa. Então, acho que o foco que eu vou dar aqui um pouco para vocês é mudar um pouco, mostrar para vocês como está sendo a transformação de empregos e como que vai estar acontecendo isso no mercado de trabalho e com a transformação da IA generativa, mas aqui já mostra que uma das profissões que é de professor de línguas ou tradutores já está um pouco em risco aqui. Eu não gosto de dizer que o emprego vai acabar, mas na verdade ele vai se transformar e a gente precisa também se transformar para estar aí preparado para outras profissões que já surgiram. Aqui um pouco de mim, eu estou no BTG Pactual há quase 13 anos, no mercado financeiro há 25, Maron aqui é um amigo de longa data, esteve comigo lá na Bolsa também. Então, os últimos 25 anos focado aqui no mercado financeiro, mas dedicados em tecnologia. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho do que a gente tem feito lá e o que os bancos estão fazendo e como que está transformando tanto a parte de negócio, finanças, quanto a nossa vida que a gente não está percebendo ainda hoje. Bom, eu vou passar rápido aqui, tá? Aí vocês fiquem à vontade em ver se tiver maçante alguma coisa, se quiser que a gente pule. Mas basicamente por que a gente está falando tanto disso? É porque o ano passado todo mundo teve acesso basicamente ao ChatGPT, todo mundo aqui já usou? Tem alguém que nunca usou o ChatGPT aqui? Quem não usou, eu recomendo começar a utilizar. Agora tem o DeepSeek, né,
da China, enfim. Bom, mas esse negócio ele existe há bastante tempo já. Acho que o que ficou mais famoso foi ali, né, quando uma máquina da IBM ganhou do Kasparov ali no xadrez, mas e desde lá os cientistas já vêm evoluindo os algoritmos. Só que nós não tínhamos ainda infraestrutura para conseguir suportar esse negócio, e a gente não conseguia colocar a mão. E isso só evoluiu e só começou a ficar realmente acessível para nós em 2023, quando a gente realmente teve acesso ao ChatGPT. Basicamente, você tinha acesso a uma linha, onde você escrevia o que você quisesse e ele te respondia com toda a imensidão de informação que nós temos na internet. Então foi por isso que deu certo, né? Muitas pessoas perguntam por que o ChatGPT deu tão certo, por que só agora a gente está falando de IA generativa. Na verdade, para quem estuda esse tema, como eu estudo há mais ou menos uns 18 anos, isso daí não é novidade. Só que somente agora a gente conseguiu de fato colocar isso de uma forma muito simples e de uso por todo mundo. E é muito bacana, né? É um negócio que vem realmente para mudar a forma como que a gente trabalha, a forma como que a gente se comunica, a forma como que a gente entrega os nossos produtos. É legal ver os outros colegas falando aqui dos produtos dele também, que tem um pouco de IA embarcada. Acho que é fantástico isso daí, a velocidade que a gente consegue transformar. Bom, a gente só conseguiu isso também porque a gente teve muita informação à nossa disposição. Estou vendo que tem bastante gente da minha idade, que geração X. Escolha uma plataforma de automação de marketing e mais inteligente, que sugere ideias e se adapta ao que seus clientes... Levanta a mão quem lembra desse som aqui. É nostálgico, não é? Um modemzinho USB Robotic 56K, para quem tinha dinheiro na época, na verdade. Porque muitos não tinham ainda. Deixa eu pular, porque senão parece que a gente é tudo velho aqui. Na rotina jurídica. Não tem um plano premium aí, Renata. Depois você me arruma uma assinatura, tá vendo? Tá entrando propaganda aí. Bom, mas desde aquela época para cá, a gente já vem construindo, né? O mundo já vem construindo uma forma de conexão onde a gente tem acesso às informações, a muita informação. E desde o advento da Web 1.0, vem sendo construído esse conteúdo. É como se a gente estivesse na figura de um escritor escrevendo um livro, né, de conteúdo, e agora a gente consegue utilizar ele. Hoje, para vocês terem uma ideia, a internet ela tem cerca de 4.4 zettabytes de informações. E quando a gente fala de ChatGPT, por que é legal? Porque ele usa tudo isso daqui como conhecimento. Eu não preciso explicar para ele o que é uma coisa ou outra, ele usa esse conteúdo que já está pronto. A projeção disso é que em 5 anos a gente multiplique isso por 10. 10 vezes conteúdo nós vamos ter na internet. E aí a gente vai estar falando de 44 zettabytes. E para consumir isso, somente ferramentas de IA. A gente não consegue fazer uma pesquisa a mais por um browser e buscar o que a gente precisa realmente. Então é por isso dessa transformação. Bom, o que não é legal, né? Então coloquei aqui, poxa, o que não é legal é que acaba com isso, né, o contraponto que eu sempre trago é que a gente acaba perdendo um pouco das interações humanas. Acho que é isso que está mudando um pouco, né? Para quem tem filhos adolescentes, aí, aborrecentes, né? O cara normalmente se tranca num quarto, tá muito acesso à informação ali, parou um pouco aqueles encontros de roda de amigos, etc. Então isso é um pouco do que a gente está vendo o mundo mudar e muitos especialistas estão bastante preocupados com isso. A gente está tendo menos interação humana e vamos ter muito menos daqui para frente. Então a gente precisa ficar bem atentos a isso, né? Inclusive, não sei se vocês recebem essa rajada de propaganda de produtos que a gente recebe todos os dias nos nossos e-mails, em WhatsApp, etc. Agora tem curso de idiomas que a gente estava mostrando aqui um pouco atrás, que é um robô falando com você. Então você quebra até a interação com humanos para você aprender um novo idioma, por exemplo. Isso é preocupante. Então eu estava falando aqui um pouco do que né? Então você vê essa imagem é muito expressiva, né? Você tem a mãe, os filhos ali, mas na verdade a interação que eles estão tendo é com o computador, não é mais ali pessoas falando com pessoas de experiências e tal. Tem um vídeo aqui, Renato, não sei se a gente tem tempo, mas é bem bacana, mas eu não sei se... todos estão com tempo aqui, tá tudo bem? Que é bem interessante para mostrar o que a tecnologia, em que nível que a tecnologia está chegando. Esse é o jogador número 1 hoje de tênis de mesa no mundo todo. Se eu não me engano, ele é alemão ou italiano, alguma coisa assim. E
e aí ele foi desafiado por essa máquina. Aí depois vocês têm isso na internet, vocês têm um pouco mais de conteúdo de como que foi isso daí, tá? Bom, aqui é um pouco para ilustrar bem aqui, não só em palavras, o quanto que a gente está chegando na perfeição com automação, com uso de algoritmos, inteligência artificial, mas acho que uma coisa que a gente nunca vai conseguir substituir é o poder de transformação e de mudança do ser humano, né? O quanto que ele quis mostrar aqui, o quanto que realmente você consegue padronizar uma máquina, você tem padrões ali muito céticos ali, ele segue um padrão, porém nós como seres humanos a gente tem a fantástica aptidão de mudar o mundo, né? De mudar tudo que a gente está fazendo. Do nada a gente pode acordar e falar, pô, eu não quero mais trabalhar com tecnologia, agora eu vou ficar pescando o resto da vida, e isso nenhuma máquina vai conseguir prever isso que a gente iria fazer. Então, é só para dar um pouco de introdução ao que eu quero chamar mais atenção aqui. Eu vou passar por isso aqui, acho que todo mundo já sabe, né? O porquê que a gente está transformando o mundo e tal. Aqui são as 6 tecnologias que estão prontas já, que a gente pode fazer uso delas. Só queria chamar a atenção em uma delas, por exemplo. Para mim fazer essa palestra aqui, eu comecei a consultar. Toda essa palestra foi feita com o uso de inteligência artificial. E quando eu escrevi o que eu queria fazer, eu estava procurando quais que eram os temas realmente que hoje já está pronto para a gente utilizar, que de fato tem alguma coisa concreta. E aí eu comecei a escrever isso daqui. E aí eu comecei a perguntar para ele, né? Acho que aqui é o meu prompt. Eu falava, poxa, mas quais são os fundamentos de IA? Ele gera código também para um desenvolvedor? Alguém deve ter fábrica de software, o pessoal da Radar, por exemplo, ali, deve ter uma fábrica de software grande para isso. Mas aí ele gera código, eu posso substituir pessoas e tal. E ele foi me falando, tudo isso daqui é baseado em um prompt, em uma conversa que eu estou tendo com a máquina. E, inclusive ele me mostra a referência, falou, ó, tem sim, está aqui, e basicamente eu trouxe essa informação desses arquivos.
E aí, o mais interessante que eu queria trazer para vocês é aonde estão esses arquivos. Ele achou esse arquivo através dessa palavra, porque eu estava buscando referências de pesquisas técnicas, né, até para ser um pouco mais criterioso, e aí ele achou esse arquivo que estava na minha pasta. Isso daqui é meu computador mesmo, tá? Tem um print aqui. Então, o que acontece? Começa a mudar a forma que a gente trabalha. Eu não preciso mais, acho que geração X, principalmente, tem uma característica muito forte de organização. Então, a gente provavelmente vocês têm uma pasta dentro de uma pasta. Então, eu quero guardar minhas apresentações de 2001, 2002, 2003. Dentro de 2003, aí eu tenho contabilidade, eu tenho finance, etc., né? Poxa, eu ficava maluco isso. E às vezes você parava um dia só para você reorganizar suas pastas. Não era isso? E mesmo assim, Pô, né? Então, assim, eu falei, cara, esquece. E aí vinha, por exemplo, aí você contrata, para quem já teve o prazer, vou repetir, o prazer de contratar uma pessoa da geração Z, por exemplo, que chega na sua empresa e não tem nada organizado, né? Todos os arquivos estão na pasta raiz, por exemplo, e não acha nada. Bom, de fato, a gente não precisa mais disso. É claro que a gente sempre vai precisar de uma organização, a gente tem um diferencial, mas com o uso de prompt, ele que achou esse arquivo e ele me abriu ainda, ele perguntou se eu queria abrir. E esse era um arquivo que eu tinha lá salvado já no meu computador há um tempo, de uma pesquisa da Deloitte, falando que isso há 2, 3 anos atrás, quais seriam as principais tendências do uso de IA generativa para a produtividade de pessoas. Então você veja, eu mudo um pouco a forma como que eu interajo, eu saio, eu não fico mais num browser procurando pastas do jeito que eu me organizava. Como que eu faço agora? Eu só fico falando, eu abro um prompt, né, lá a gente usa muito o Copilot, Microsoft, eu não uso Google nem DeepSeek por enquanto, e aí você acaba isso, né? Eu mudei a forma que eu trabalho, eu não preciso mais saber onde estão as coisas, ele procura para mim, ele interage comigo. Então isso é um pouco do que já existe, né? No banco a gente já está dessa forma, todas as pessoas que estão no banco hoje, cerca de 11 mil colaboradores em 8 países diferentes, têm acesso a essa ferramenta, e a gente vê uma transformação muito grande. E principalmente, você fica abismado de saber quanta informação a gente guarda e não serve para nada. E aí você está gastando dinheiro com backup para guardar a informação e etc. Então, assim, realmente é uma transformação. E acho que é o ponto alto aqui do que eu queria falar com vocês é esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem, depois eu mando para o Renato, ele distribui para vocês. Mas qual que é o impacto disso para as profissões atuais, né? O que vai mudar, né? Muita gente fala, poxa, vai acabar todos os empregos? Vai. Cerca de 4 milhões de tipos de emprego no mundo estão acabando e vão ser transformados em outras coisas. Então aqui tem um gráfico, basicamente, qual que é a ideia aqui, né? Quanto mais você vem para a minha direita, para a esquerda de vocês e para o inferior, são profissões que a IA vai dominar, 100%. Eu não preciso mais de ser humano. E conforme você vai subindo e indo para a sua direita, aí você tem as profissões que ainda a gente vai depender, ou sempre depender do ser humano, ou o misto que a gente fala que é o híbrido, que é a IA tendo o humano como um cara que valida, etc., mas ele não está mais no palco, por exemplo, nós estamos num bastidor, ou que o humano é o protagonista e a IA está ajudando ele com ferramentas. Então, quando a gente faz isso daqui, ó, tá vendo? Deu para pegar? Não? Tá, vou deixar vocês tirarem foto. Então, tá aqui, basicamente, essas são as profissões que não vão existir mais, e aí a gente está falando que num curto espaço de tempo, nos próximos 2 anos, vocês vão ver pouquíssimos empregos sendo abertos para essas profissões, e outras que dependem realmente do ser humano. Então, trocando em miúdos, tudo aquilo que é repetitivo, que ele é previsível, que tem um pré na frente, a gente consegue colocar Generative AI para fazer para a gente, tá bom? Então, vocês devem ter um advento muito forte de 3 anos atrás para cá, de RPA, ferramentas de automação e tudo, para esses processos, e agora quando você coloca o algoritmo com inteligência, você evolui esse modelo, tá bom? Então, você pega aqui, Customer Support, algumas coisas que são básicas ali, né? A parte de tudo que você consegue ser preditivo, isso acaba. Agora, quando a gente fala de gestão ou profissões que dependem muito tem muita variável, aí o ser humano ele é protagonista ainda. Então, você pega um CEO, um CTO,
que você tem dentro de uma empresa inúmeras variáveis, né? Você desenha a sua empresa, está tudo rodando fantástico, do dia para a noite o governo muda uma lei e aí você acaba com o seu lucro, por exemplo, e você tem que se reinventar. Isso daí, ainda hoje, pelo menos ainda hoje, a gente não tem um algoritmo preditivo dessa forma. Então a gente continua sendo protagonista nessa história. Outra coisa, um ator, ele vai, né, ainda vai... acho que a palavra é muito forte falar sobreviver, mas ele ainda tem uma longa jornada aí pela frente. Apesar de que, quando a gente fala de pintores, por exemplo, hoje eu já consigo fazer uma imagem, uma pintura, usando inteligência artificial, eu não preciso mais. Talvez o que aconteça é que a gente vai começar a dar mais valor para aquelas artes que são feitas por um ser humano, tá certo? Então, não sei se tem algum colecionador aqui de vinil, por exemplo, tem pessoas que gostam, tá certo? Isso não vai acabar, mas não vai ser mais o que vai chamar a atenção do mundo. Qual que é o risco disso daqui? Basicamente, aí depois eu mando para vocês, mas é o boom de pessoas que a gente vai colocar na sociedade que não estão prontas, não estão preparadas para essa revolução, e o governo já está estudando como que vai fazer isso. Então tem até um estudo muito forte de Harvard disso, que o Trump está usando também, agora no governo dele, que adotando como se fosse o nosso, qual que é o nome aqui? O Brasil é Bolsa Família, né? É Bolsa Família. Renda universal. Isso, renda universal. Então já está sendo estudado por alguns países, né, de primeiro mundo, que o governo vai ter que entregar uma renda para aquela pessoa, porque basicamente ela não vai conseguir se preparar para essa revolução tecnológica, e aí os empregos vão ficar sem. Por exemplo, hoje no mundo, para vocês terem no Brasil, nós temos cerca de 4 mil motoristas de carga pesada, né, de transporte, e mais uns 2 milhões de Uber, blá blá blá, que isso vai acabar. No Brasil, América Latina, ainda vai demorar um pouco, né? Porque eu quero ver um robô dirigir nas estradas que nós temos aqui com tanto buraco, né? E se for um Fiat Uno ainda, né? Que tem que dar um tranco para ele pegar, quero ver o cara conseguir. Mas enfim, em países de primeiro mundo, a estrada é um tapete, hein? Ali você consegue colocar um carro autônomo, por exemplo, sem nenhum problema. Bom, para que isso não aconteça, então, um pouco do que eu falei, os governos estão se mobilizando para saber como que fica isso. Aqui no Brasil, então, a gente já tem um debate disso sendo muito fortemente discutido em Brasília, para ter leis de como que vai ficar o uso de inteligência artificial. Inclusive, o Brasil é um dos que não deixa utilizar muita da informação que tem de governo. Então, o algoritmo hoje, por exemplo, da OpenAI, DeepSeek, não consegue chegar até informações governamentais. Aqui só uma sugestão para vocês não é um filme, é um documentário, né? Code Bias aqui é uma estudante ali de uma universidade que fez um estudo porque na China estavam prendendo pessoas e aí viam que estavam errando, que não era aquela pessoa. E aí ela percebeu um erro no algoritmo, principalmente com pessoas de pele escura. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente tinha 4.4 zettabytes de informação na internet? A gente não tem tanta informação, por exemplo, de pele escura, por incrível que pareça. E aí ele não tem informação e aí a resolução dele, quando ele entrega uma informação, não é tão precisa. E aí a China começou, com aquelas câmeras inteligentes que ela colocou ali na rua, acusava que a pessoa ela já tinha cometido um delito, e aí chegava a polícia para prender ela. E aí a verdade absoluta era o algoritmo, e aí começou a ter problemas. E aí ela conseguiu fazer esse estudo, provar que eles estavam errados e tirar o algoritmo de circuito. É bem legal isso daqui. Bom, eu vou passar aqui, acho que não tem nada de novidade aqui para vocês, mas basicamente qual que é a expectativa de aumento de crescimento. E aí, para a gente finalizar, um pouco de diversão para a gente aqui do que a gente está enfrentando hoje, né? Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Fire. Open door. Round voice
Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Open door. Open the door. Open the door. Error. Hey, Boulevard. Open door. Higher volume. Higher. Obrigado, pessoal. Valeu. Perguntas, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fábio? Ó, Fábio. Não pergunta, Fábio. A pergunta, Fábio. É Peterson, né? Peter. Peter. Obrigado, Peter. Sou o Fábio do Sebrae ABC. Ontem, eu fiquei 2 dias no RP Summit e teve 80 palestras. 78 eram de IA, né? RP com IA, banco com IA, CRM com IA, tudo, óbvio. Né? E já transcende agora o uso pessoal. O maior especialista de CRM no Brasil, depois eu posso falar o nome, é Pipe Run. Ele está há 30 anos no mercado. Ele tem 22 vendedores SDRs, que é o pré-vendedor. Ele treinou a IA para comparar. No primeiro dia foi melhor que os melhores vendedores de anos. E aí assim, a conclusão, né? Vai fazer igual do tênis que você mostrou. Porém, ele falou assim, olha, quando o e-commerce chegou, ia acabar o vendedor. Quando o telefone chegou, ia acabar o vendedor. Quando o e-mail chegou, no Receita Previsível, ia acabar com o vendedor. Ficou sofisticado as tarefas, então a gente precisa de pessoas com novas competências, foi exatamente o que você disse agora. Então ele falou que agora ele vai ter que reduzir os SDRs e fechar com vendedores, os closers, né? Então, isso no CRM já está acontecendo. Os RPs, né? Ontem tinham os maiores do Brasil, falaram o seguinte, 70% das entradas, das atividades que a Radar Produtividade mostrou aqui, vão mudar, que não vão ser mais feitas o previsível que você falou, tudo vai mudar no RP, porque a saída, né, é do RP à entrada, ou seja, se isso é feito manualmente, vai mudar radicalmente o jogo. Então, assim, tem muita gente que apostando, mas assim, é inevitável, tudo isso que está acontecendo, ele tem que atualizar. Né? Até ontem no evento, tinha 3 mil pessoas, o piloto lá do drone que fazia a gravação tinha 70 anos, ou seja, se essa pessoa não tivesse estudado, ele já estaria fora do mercado. Então, a IA, né, parou de ser só uma brincadeira, voz, né, ou imagens, que é o que o Brasil aproveita para brincar, né? A gente tem que colocar isso no business, assim, no negócio. Então agora, eu, assim, radicalmente, eu fui lá esses 2 dias, achei que fosse ver mais tendências e todos colocaram casos práticos. E tem muitos erros também, então, porque assim, ninguém mais tem razão de nada, né? Os 30 anos do CRM lá, ele falou, ó, a IA ficou muito melhor do que eu faço isso há 30 anos. Então a gente agora tem que colocar isso na empresa e ganhar dinheiro com isso, porque é inevitável. E se a gente não fizer, o concorrente está fazendo. Então não dá mais para assim, ser amador, né? É isso que eu falo, né? Eu vi uma empresa de CRM, estava falando com o Rodolfo aqui, uma empresa de CRM cobrando R$3,99, assim, ele consegue atender hoje 1 milhão de empresas. 1 milhão de empresas não consegue aqui no Brasil contratar um marketing, fazer o social media, não consegue. A plataforma dele por R$3,99 faz isso. Então, assim, vai democratizar a tecnologia, e a IA ajudou nisso. Então, com R$3,99 tem todo o funil de vendas, tem landing page, tem o marketing, tem tudo. Isso é um mercado, não é uma empresa fazendo. Então, a IA eu acho que já realmente não é mais tendência e a gente precisa correr, como você disse, senão a gente já está fora do jogo, não dá nem mais para entrar no game, né? Acho que é isso. Eu tendo a acreditar sempre aquela parábola, né, do copo meio cheio e meio vazio. Nesse caso aqui é um copo meio cheio, né? A gente tem muita oportunidade aqui, dá para transformar muito a empresa de vocês, o nosso dia a dia, com o uso disso daqui. Quem está olhando isso como uma barreira ou como um problema, tem que rever seus princípios ali, porque talvez vai ser muito tarde quando ele perceber que esse negócio já está pronto, né? É o que você falou, já está pronto. E a gente não consegue mais ganhar escalabilidade, principalmente, que eu acho que é um dos temas que você trouxe aqui, sem o uso dessas ferramentas, né? Há um tempo atrás foi automação, tudo. Agora, transformações, hoje a gente já está na indústria 4.0, indo para a indústria 5.0, disruptiva e tal.
Isso sempre existiu, né? Eu fiz curso de datilografia, não sei quem fez aqui. Pô, A, S, D, F, G, puta, meu dedo ficava doendo pra cacete. Desculpa o palavrão. Mas assim, cara, se eu ficasse focadão, vou continuar na minha Olivetti aqui, vou escrever todos os meus textos ali, cara, tava morto hoje. Então a gente teve que se reinventar. E o ser humano, ele tem esse poder de reinvenção. Então eu acredito que as pessoas que estão especialistas, igual eu falei, eu já estudo esse tema há 18 anos, né, que é um pedacinho muito pequeno do que a gente faz ali, mas as pessoas que estão ali buscando conhecimento, buscando estar no ponto... Oi? Ah, tá. As pessoas que estão ali buscando conhecimento, além de elas continuarem tendo emprego, elas vão ganhar muito mais. Porque hoje, por exemplo, para você pegar um cara que... Profissões que foram inventadas, por exemplo, com esse mundo de Generative IA e internet, né? Você tem os coders, aí você tem o cara que é o cara que faz a página, o cara que faz um desenho, tal. Pô, esses caras são super caros hoje, né? E agora, uma pessoa para só ficar escrevendo e redigindo e-mail, aí acabou, entendeu? Eu não leio mais e-mails na íntegra já há bastante tempo, que acho que já me conhece. Mas assim, às vezes tem uma thread lá de 30 e-mails, um respondendo o outro. Cara, eu coloco lá, eu plugo lá o Copilot, me resume aí o que tá para mim, se tem alguma pendência para mim que eu preciso responder, ele me fala na hora ali, aí eu entro na thread. Se não tem nada para mim, eu vou para um outro assunto mais importante. Boa, Peter, parabéns aí pela apresentação. De fato, a IA tem invadido todos os mercados, né? Eu trabalho na área da saúde, trabalho no Einstein, e a gente já utiliza a IA também em exames laboratoriais, exames de imagem, entre outros. Eu acho que o grande ponto quando a gente fala de IA é como nós falamos também de... se a gente puder fazer um paralelo, é como nós falamos de dados também. Dados por dados é apenas informação, né? E quantos dados existem nos negócios? Quando a gente fala de IA, ela está aí, mas de que forma ela é aplicável ao negócio para geração de valor, né? Porque a IA é muito legal, ela é disruptiva, ela gera valor, isso, né, é fato. Mas o como ela se aplica ao negócio, quanto, né, ter esse mindset de inovação e de geração de valor é fundamental quando a gente fala de IA, porque senão vira algo muito longe, mas ao mesmo tempo sabemos que gera valor, mas ter esses insights, entender de que forma que vai gerar valor para o cliente, talvez seja o grande desafio do uso da IA. Isso é bem importante. Tem muito vendedor de banana te entregando abacaxi, né? Muita gente falando, tenho IA, tenho isso, tem aquilo. Você vai ver, o cara está usando o prompt, é um API, né, que está plugado em algum algoritmo ali. Realmente, aí a gente entra na profissão ali do cara que tem o poder de decisão nas mãos. Isso, a carga de trabalho aumentou pra gente, tá certo? A gente tem que avaliar muito melhor o que está chegando, mas tem que tomar cuidado para você não deixar passar, às vezes, uma oportunidade de um uso de um negócio legal ali que você não deixa. Acho que uma das grandes dificuldades ainda hoje, e eu passo por isso também, é como que você mede produtividade. Isso realmente, as ferramentas não estão prontas, não vejo OpenAI, DeepSeek, que chegou agora, preocupadas em entregar para um gestor, eu coloquei isso e posso, sei lá, desligar metade da minha linha de produção, por exemplo. Os indicadores ainda não são palpáveis, né? Ainda não é mensurável muita coisa, então fica muito no sentimento, fica muito no quanto você faz. Agora, quando você vai para um nível de venda, igual o nosso colega ali estava falando, por exemplo, do CRM, aí é mais fácil, tá certo? Você pluga lá, você entrega ferramentas ali para os seus vendedores, ou até você coloca um primeiro nível sendo só Generative AI, por exemplo, só RPA, e aí você, ao longo do tempo, você consegue ver se você aumentou ou diminuiu vendas, aí é muito fácil. Mas ainda eu concordo que a medição disso é difícil. E nós, como brasileiros, né, a América Latina como um todo, a gente tem uma tendência de tudo que é novo, a gente coloca um pé atrás e acha que aquilo veio e não funciona. Até a gente acreditar, né, acho que essa palestra eu já fiz mais ou menos umas 12 vezes, e sempre tem uma pessoa que fala, mas me fala aí, acho que você lembra uma vez, né, a gente estava em São Carlos, alguma coisinha, eu estava falando ainda de metaverso ainda. O pessoal achava que eu era louco ali. Na verdade eu era, mas assim, mas tá bom, como que eu ganho dinheiro com isso? Aí teve um cara lá que ficava insistindo, ganhando dinheiro. Eu falei, cara, sei lá como você vai ganhar dinheiro com isso, cara. Aprende isso daqui e depois você me fala. Entendeu? Mas assim, acho que a gente é um pouco ainda resistente. Por isso que Estados Unidos e Europa, normalmente você vê a transformação muito rápido, a adoção muito rápida, e a gente começa a olhar para lá, né, e fala, poxa, agora com a internet que a gente tem acesso muito fácil, muito rápido agora, questão de segundos, aí você olha e fala, poxa, acho que eu preciso seguir esse negócio, porque lá deu certo. Se lá deu certo, a gente começa a replicar para cá.
Então, acho que a gente está nesse caminho ainda, mas eu acredito que as ferramentas ainda precisam evoluir para ajudar nós, gestores, por exemplo, a como, por exemplo, defender um projeto de produtividade. Então, um exemplo bem rápido, de que não tem nada a ver com Gênesis de VI, é mais voltado à produtividade das pessoas, que é um tema que eu gosto muito de falar. Lá no banco, o cockpit das pessoas sempre são duas telas, uma dock ali, então você chega com seu notebook, pluga lá e trabalha. Então, na verdade, você pode ter 3 telas, né? Tem as 2 em cima e mais a do notebook. E sempre fui questionado pelos os sócios do banco, falando, cara, esse negócio é um custo enorme, mas o quanto que isso traz de produtividade para as nossas pessoas? Eu nunca soube responder esse negócio. Acho que se fosse a minha... que eu tivesse que dar essa resposta para manter meu emprego, acho que eu já estava desempregado, porque eu nunca consegui. Mas tira um monitor de uma pessoa para você ver. E aí a gente está agora fazendo uma sinergia com o Banco Pan, né? O BTG comprou 100% do Banco Pan, isso já é público, e eu assumi o Banco Pan também. E lá eles não têm esse modelo. E aí quando as pessoas do BTG começaram a ir para lá e usar um único monitor, o cara falou que não conseguia trabalhar. E aí a gente começou a pegar esses relatos. Falou, cara, tá aqui, ó. O cara... E aí falou, e aí, vamos colocar no Banco Pan esse mesmo modelo? Não, é muito caro. Você fala, tá bom, mas olha lá o que está acontecendo. Então, na prática, faz sentido. Deixa mais produtivo, mas, de novo, para você medir ainda é um pouco difícil ainda. Qual que é o limite entre tornar uma pessoa mais produtiva, na sua visão, e maquiar um mau profissional? Eu acho que um dos pontos que a IA que eu tenho visto no meu dia a dia é isso. São pessoas que talvez não tivessem todo aquele skill, mas que com a IA conseguem dar um jeitinho ali, entendeu? Principalmente a gente vê isso muito em e-mails, né? Até em entrevista, né? Entrevista de trabalho. Entrevista, exatamente. Assim, eu não tenho dúvida que um funcionário ruim, ele custa muito mais caro para a empresa do que um funcionário bom. Né? Isso a gente tem que começar a eliminar que são esses caras ruins, mas acho que esse ponto vai se tornar mais difícil. E eu acho que aí que está. A pessoa que ela não tem o conhecimento, mas se ela tem boa vontade e ela consegue ter um bom uso dessas ferramentas, ele começa a se tornar um cara importante. Porque se o cara consegue usar bem essas ferramentas, imagina o seguinte, você precisa montar uma RFP no final do dia e entregar para o seu cliente. E aí você tem 2 pessoas, uma que tem 30 anos de experiência e em questão de 2 horas precisa montar uma RFP de 30 páginas para te entregar. O que ele está fazendo ali é esforço, tá certo? O relógio está correndo contra ele. Ele tem 2 horas para entregar. Se eu pego um cara, por exemplo, o cara da geração Z, dou 8 ferramentas para ele na mão, talvez ele entregue essa RFP com 30 páginas mais rápido do que esse cara de 30 anos de experiência. Pode ser que tenha uma coisa ou outra que não vai ficar legal, alguma coisa que vocês tenham que rever, mas ele vai conseguir entregar. Então, será que ele vai ter competência para validar? Então, mas aí que entra no segundo momento, e aí é um pouco do gráfico que eu trouxe ali. As profissões que estão em perigo, vamos chamar assim, ou que as pessoas precisam ficar mais atentas, que não vão existir mais, normalmente ela está na base da pirâmide, quando a gente desenha uma pirâmide. É a área júnior. Então eu não vou ter mais espaço para analista júnior, para programador júnior, porque o GitHub Copilot já faz código simples para mim. O que eu preciso é o quê? O cara senior, que é isso que você está falando, para ele validar aquele negócio para o cliente. Aí eu vou precisar, talvez eu pague um pouco mais, inclusive, para ele. Mas a base é que a gente consegue substituir, ou que a gente consegue ter mais produtividade ali. Então, respondendo ao seu ponto, cada vez mais nós vamos ver mais pessoas seniors nas empresas, uma quantidade menor, e essa camada ela vai ser substituída por ferramentas. E aí não vai ter mais espaço para essas pessoas. Em 20 anos acabam os seniors, né? Ô Peter, e como que a pessoa vai entrar no mercado de trabalho se ela não consegue ser um aprendiz, um júnior e para evoluir? Então, essa é uma pergunta clássica também que acontece. Eu não vou ter mais estagiário, jovem aprendiz e tal. As pessoas já estão chegando mais prontas para o mercado de trabalho. Eu não preciso mais ensinar para uma pessoa quando entra no banco o que é um e-mail, como que ele responde um e-mail, tá certo? O que é um Outlook, o que é uma página para ele navegar e chegar até uma página, por exemplo, do SAP para ele pedir um reembolso, por exemplo. As pessoas estão chegando mais prontas.
Eu tenho uma filha de 9 anos que ela navega na internet melhor que eu, por exemplo. Para quem tem filhos aqui, e o estudo diz que crianças, a partir dos 2 anos de idade, ela já começa a raciocinar de forma diferente do que crianças de 2 anos a 10 anos atrás. Então, elas chegam mais prontas. O que talvez que a gente tem que ter tem que ser um pouco mais disruptivo é o que a gente está procurando dessas pessoas. A gente está empregando o quê? Tem que tirar um pouco esse estereótipo de analista júnior. Eu não estou procurando mais um analista júnior, eu estou procurando um cara que precisa fazer essas tarefas e você tem competência para isso. Se você tem competência, você vai entrar. Então, para um pouco essa questão de pleno, júnior, sênior. Você vai muito mais pela competência da pessoa. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Legal. Valeu.